graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez estamos reunidos, conquanto cada um em sua casa, cada um em seu ambiente, estamos todos reunidos diante do Senhor nosso Deus que nos contempla e que receberá os nossos cultos que subirão à sua presença. Louvamos a Deus pelas tecnologias que nos permitem desfrutarmos deste momento de sincronia em sua presença. Eu o convido à leitura do Salmo do número 19, versos 1 a 4. Salmo 19, versos 1 a 4. A palavra de Deus nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. O hino 10 retrata uma letra belíssima, que é uma convocação à criação para louvar ao seu Criador, e é o hino que entoaremos neste momento. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvar ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, e muito obrigado pelo privilégio que temos de podermos louvar ao Senhor, ouvirmos a Tua voz, e que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos confortando, nos conduzindo através da Tua palavra. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, chegamos ao nosso momento de contrição e peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no Salmo número 19, na continuação, na sua leitura desta feita, vamos ler do verso 12 ao verso 14. Salmo 19, verso 12 ao verso 14, assim diz a palavra do Senhor. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me dos que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo, eterno e bondoso Deus, obrigado, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor nos salvou, nos redimiu e nos purificou. Sabemos que não merecemos a Tua graça, mas o Senhor nos trouxe perdão, ó Deus, através do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, por tão sublime amor. É assim que nós te oramos, na certeza do perdão dos nossos pecados, nós já te agradecemos. Amém. Deus olhou em compaixão.
teu coração, deu-me eterna salvação. Sou perdoado pelo amor. Meus amados irmãos, chegamos ao nosso momento de dedicação. Sabemos que não podemos fisicamente entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, mas Deus tem cuidado de nós. Nós somos sustentados pelo Senhor. E de maneira que eu também os convido, os irmãos, a abrirem suas Bíblias, também ainda no Salmo 19, desta feita dos versos 7 a 10, faremos a leitura deste Salmo. Salmo 19, versos 7 a 10, assim diz a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Cantemos para a dedicação o hino de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
momento de nossa dedicação, oremos ao Senhor, também nos preparando para a mensagem que Deus preparou aos nossos corações. Oremos ao Senhor nesse instante. Santo, eterno e bondoso Deus, graças te damos, primeiramente, pelo sustento, o alimento que o Senhor tem dado ao teu povo. Sabemos que muitas angústias vêm aos nossos corações, incertezas mediante o tempo que estamos passando, mas o Senhor tem conduzido o teu povo ao longo da história e não vai nos desamparar. Obrigado, Pai, também pelas pessoas que estão contribuindo com a igreja, entendendo, Senhor, as necessidades, e que o Senhor também conceda graça e misericórdia àquelas que também precisam do teu auxílio, para que elas também sejam agraciadas de poderem estar contribuindo para a obra do Senhor. Neste instante que nós possamos ser alimentados pela Tua Palavra, conduz, Senhor, ilumina o reverendo Alfredo, para que fale aos nossos corações conforme a Tua vontade. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero convidá-los, a todos que nos acompanham através desta transmissão, para que abram a Bíblia, acessem a Bíblia, o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1. Leremos os versículos 12 e 13. Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Marcos é o segundo dos 4 evangelhos. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Que o Senhor aplique a leitura de sua santa palavra, fazendo-a frutificar em nossos corações. Nós temos estudado o Evangelho segundo Marcos, nas transmissões do domingo à noite, e já falamos algo sobre os dados bibliográficos, sobre o contexto do Evangelho escrito por Marcos, e não vamos repetir nesse momento. Basta lembrarmos que já estudamos o princípio do Evangelho no dia 8 de março, em Marcos capítulo 1, verso 1. Já estudamos o cumprimento da profecia de João Batista, Marcos 1, 2 a 6. Já vimos o testemunho que João deu sobre Jesus, Marcos 1, 7 e 8. Já vimos a humilhação e glória no batismo, Marcos 1, 9 a 11. E hoje nós refletiremos na narrativa da tentação de Jesus Cristo. E o faremos sob o tema servido por anjos. A tentação de Cristo ela está narrada nos demais evangelhos sinóticos, em Mateus 4, de 1 a 11, em Lucas 4, de 1 a 13, mas Marcos, em seu estilo, ele se mantém fiel ao seu estilo, ele faz uma narrativa breve, uma narrativa sucinta, aqui lida em 2 versículos, Marcos 1, 12 a 13. Nós refletiremos nestes versículos sobre o tema servido por anjos e faremos 3 destaques. O primeiro deles é servido por anjos quando no deserto. O segundo é servido por anjos quando em quarentena. E o terceiro é servido por anjos quando sob tentação. E nós iremos então ao primeiro destaque, que é servido por anjos quando no deserto. Volte ao versículo 12 do capítulo 1, onde nós lemos: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. No texto paralelo, no Evangelho escrito por Mateus, nós temos no versículo 1 do capítulo 4, lá no primeiro Evangelho, o Evangelho escrito por Mateus, nós lemos:
A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Enquanto em Marcos a informação é que o Espírito o impeliu para o deserto, na descrição de Mateus nós temos um detalhamento: ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meus queridos, Mateus deixa claro aquilo que não está tão claro neste primeiro versículo em Marcos, que a ida ao deserto teve um propósito. E aqui nós somos lembrados que tudo o que Deus faz tem um propósito, tem um lugar em seu eterno plano. E em sua estadia no deserto, Jesus nos deu o exemplo sobre como devemos atravessar os nossos desertos, aqueles pelos quais passamos em nossa existência. O Espírito o impeliu para o deserto. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O fato, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, é que o Espírito Santo de Deus nos leva a lugares surpreendentes. O deserto é um lugar de provações, mas também pode revelar-se um lugar fértil. O texto em Marcos 1,12 diz que logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, mas no deserto ele foi tentado por Satanás. Diante das tentações da vida, devemos ser lembrados daquilo que Tiago escreveu no capítulo 1, verso 13 de sua epístola, que Deus a ninguém tenta. Quando formos levados aos nossos desertos existenciais ou não, devemos nos permitir e sentir que somos impelidos e levados pelo Espírito Santo de Deus. Nada acontece sem que haja uma permissão do Deus triunfo. Servido por anjos quando no deserto, foi o primeiro destaque. Servido por anjos quando em quarentena é o segundo destaque. O verso 13 começa dizendo: onde permaneceu 40 dias. Quarentena é, por definição, um período de 40 dias. Quarentena em seu sentido mais amplo, como este que estamos vivendo atualmente, significa um período de isolamento, um período de reclusão. O número 40 é um número que está presente nas Escrituras, e assim o é porque ele está presente também no contexto da cabala judaica, bem conhecida dos judeus, bem conhecida dos destinatários primeiros dos evangelhos. E aqui, se olharmos para as Escrituras, somos lembrados o surgimento do número 40, como em Gênesis 7, 4 e 12, quando 40 está associado ao dilúvio. Em Gênesis 53 está associado aos dias para serem cumpridos após o embalsamamento. Em Êxodo 16, 35, como os dias que o maná foi dado. Em Êxodo 34, 28, os dias em que Moisés esteve no monte e jejuou ao escrever os 10 mandamentos. Em Números 32, 13 e Josué 5, 6, os anos em que o povo passou no deserto, sob a ira do Senhor. Em outro contexto, em Deuteronômio 25, 3, fala que quando alguém errava, era corrigido com 40 chibatadas. 40 foram os dias que Jesus apareceu após a ressurreição e antes da sua ascensão, Atos capítulo 1, verso 3. Voltando à ideia de quarentena, é um período de preparação que antecede a mudanças. Jesus Cristo permanece 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério público. Naquele período, ele não acata a voz do diabo e permanece focado no Espírito que o impeliu, o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, para atravessarmos e sobrevivermos aos períodos, aos tempos de quarentena, aos desertos da vida, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo de Deus. Para atravessar e superar os desertos da vida, não podemos sucumbir à voz de Satanás. O texto acrescenta que foram dias de jejum.
Se olharmos no versículo 2, lá em Mateus, no capítulo 4, nós veremos, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É nos desertos que nos deparamos com privações. E ao nos depararmos com as privações, a comunhão com Deus faz toda a diferença. Nestes dias de isolamento social para muitos, de quarentena para outros, nós devemos estar agarrados, apegados ao Senhor nosso Deus e conectados ao Santo Espírito que nos impele, nos motiva e nos sustenta. Nestes dias em que estamos no deserto, somente a presença de Deus nos permitirá, nos sustentará e nos ajudará a superá-los de maneira saudável. Precisamos naturalmente ter consciência que existem muitos interesses em jogo. Não podemos ser ingênuos. O isolamento social, a quarentena, coronavírus, todo esse cenário, ele não pode ser visto apenas em sua superfície. Existem muitas coisas que o precederam, que estão acontecendo e que o sucederão. Nós não devemos ser ingênuos quanto a isso. Mas uma coisa está clara para todos, até para os mais ingênuos. Estamos vivendo em um tempo de deserto, estamos vivendo em um tempo de provação, estamos vivendo em um tempo em que jejuns são bem-vindos como atitudes de contrição diante de Deus. E o jejum é uma prática bíblica que deve conduzir-nos para mais próximo do Senhor. O jejum nunca deve ser visto como um elemento de barganha ou como um sacrifício pessoal, porque Cristo já fez o sacrifício e o fez de forma perfeita. Meus irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, nós devemos clamar a Deus que nos ajude a atravessar este deserto e estes dias sob a direção do Espírito Santo de Deus. Nós vimos que servido por anjos quando no deserto, nós vimos servidos por anjos quando em quarentena, e o terceiro destaque que faço nesta noite é servido por anjos quando sob tentação. O versículo procede em Marcos e diz: sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas anjos o serviam. Marcos destaca que no deserto Jesus foi tentado. Walter Altman, pastor e teólogo luterano, ele comenta, referindo-se ao texto em Mateus, ele diz: tentação como a vemos aqui e em geral no testemunho bíblico é sempre uma ameaça integral ao rumo de toda a vida, seus valores e suas dimensões. Isto porque, irmãos e irmãs, a tentação pode desviar-nos do foco, pode desviar-nos do propósito de Deus, pode desviar-nos daquilo que Deus tem preparado para nós, e por isso às tentações devemos resistir como Jesus Cristo o fez. A perícope que trata da tentação, tanto em Mateus quanto em Marcos, ela é localizada imediatamente após a passagem do batismo de Jesus e antes do relato da sua atividade pública. É um momento de definição, é um momento em que rumos devem ser reafirmados ou mudados. A tentação é o oposto de uma decisão de fé. Cair em tentação seria o oposto da conversão, que é voltar-se constantemente para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor Jesus foi tentado no deserto e resistiu e venceu as tentações. Em Hebreus capítulo 4, verso 15, Hebreus 4, 15, a Escritura nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Diante da narrativa da tentação de Cristo, diante da repercussão em Hebreus 4,15, duas verdades basilares saltam aos olhos e não podem ser esquecidas. Jesus foi tentado em tudo. Jesus nunca pecou, ele nunca sucumbiu às tentações. O exemplo de Cristo é um exemplo para os seres humanos que dizem segui-lo e servi-lo.
Porque se Adão pecou e caiu, Jesus Cristo resistiu à tentação e permaneceu de pé para que nele e por ele tivéssemos vitória. Tentado em tudo, não pecou. Ser tentado é inerente ao ser humano. Todos estamos sujeitos às tentações. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e mártir alemão, ensinou que nenhuma tentação é mais terrível do que a de não sermos tentados. E, meus queridos, nós caímos muitas vezes quando agimos soberbamente, achando que não podemos ser tentados e que estamos acima de qualquer possibilidade de queda. Alguns episódios, eles estão aludidos nesta narrativa da tentação de Cristo. As tentações no deserto, elas podem nos remeter às tentações de outros momentos, como aquele que o povo passou quando saiu do cativeiro, quando saiu da escravidão no Egito. Esta narrativa pode remeter-nos ainda à travessia do Jordão, de grandes figuras de Israel. Há momentos como Moisés e Elias, a entrada em cena de um novo rei, nos primórdios da monarquia em Israel. É o herói investido pelo Espírito Santo, como Otoniel, Jefté, Gideão, Sansão e alguns outros. Mas o detalhe é que Israel foi tentado no deserto antes de atravessar o Jordão. Jesus atravessa o Jordão e só depois ele é tentado. Meus queridos irmãos e irmãs, a razão do adiamento da tentação no deserto na história de Jesus, talvez ela se deva à entrada em cena de um outro elemento importante na história de Israel. O Senhor Jesus, na verdade, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é muito maior que os maiores reis que Israel já tivera. E se os reis, após a investidura, ou somente após superar grandes desafios, eles eram investidos e coroados, o Rei dos Reis, Ele esvaziou-se a si mesmo, se fez humano para nos ensinar como humanos devemos ser, para depois desenvolver o seu ministério, ser crucificado, ser morto, sepultado e ressuscitar gloriosa e vitoriosamente para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A narrativa da tentação é um convite a refletirmos em nossa fragilidade, em nossa humanidade na conexão com Jesus Cristo. O texto em Mateus evoca dramáticas e poderosas experiências do povo no deserto. A falta de pão em Êxodo 16, a falta de água em Êxodo 17 e a falta de Deus em Êxodo 32. Jesus Cristo, diferente do povo, diferente de muitos de nós em muitos momentos, Ele não sucumbe às tentações, mas Ele sai vitorioso e o faz pela palavra do Senhor. Estamos sujeitos às tentações. A grande questão, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, é qual o padrão de comportamento que seguiremos diante das tentações. Sucumbiremos tal qual o primeiro Adão, que pecou, caiu e consigo levou a criação, ou resistiremos como nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, que venceu e resistiu ao diabo, e nele cumpriu-se a Escritura, e o diabo dele fugiu. O Catecismo Maior de Westminster, ele trata da tentação quando fala da sexta petição do Pai Nosso, na questão 195, quando se pergunta, o que pedimos na sexta petição? E o Catecismo de Westminster responde, na sexta petição, que é, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins, santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos assaltados, frustrados e feitos por algum tempo, cativos pelas tentações. Que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e são poderosos para nos desviar e enlaçar. Que nós, depois do perdão de nossos pecados, devido à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também de nós mesmos, incapazes e indispostos para lhes resistir, sair ou tirar proveito delas, e que somos dignos
de ser deixados sob o seu poder. Pedimos que Deus de tal forma reja o mundo e tudo que nele há, subjugue a carne, restrinja Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte à vigilância no seu uso. Que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência, de sermos tentados ao perdão, ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo Espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação, ou, quando fracassados, sejamos levantados novamente, recuperados da queda, e que façamos dela uso e proveito santos, que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoados do pecado, da tentação e de todo o mal para sempre. É uma instrução belíssima que o Catecismo Maior de Westminster nos dá sobre o tema da tentação. O Senhor Jesus Cristo, ele retrata, ou melhor dizendo, Adão e Cristo. Adão, o primeiro homem, o velho homem, aquele que cai. Cristo, o novo homem, o novo Adão, aquele que não caiu, aquele que permanece de pé. Em Cristo nós temos a natureza moral íntegra, que não cai diante da tentação, a exemplo do nosso pai Adão. Diferente de Adão, Cristo permaneceu de pé, e nós somos desafiados a de pé permanecermos. Hebreus disse lá em Hebreus 4,15, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ainda que você tenha caído em alguma tentação, em algum momento, se você voltar-se para o Senhor, confessar o seu pecado, Ele vai perdoá-lo. Se você voltar-se para o Santo Espírito, Ele vai sustentá-lo com o poder de Deus, e você resistirá às tentações para a glória de Cristo. Jesus, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele conhece as nossas tentações, e lega-nos o exemplo da fidelidade. Como filhos de Adão, nascemos inclinados para o pecado, e Satanás explora as nossas fraquezas ao tentarmos, mas onde Adão caiu, Cristo permanece de pé, e com Cristo em pé podemos permanecer. Os discípulos de Cristo temos diante de nós o desafio de resistir às tentações, e resisti-las no poder de Deus, e as tentações são resistidas quando recebemos graça e misericórdia da parte do Senhor. Tiago 4,7 escreveu, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando resistimos às tentações, testemunhamos o recebimento da graça e da misericórdia divina. Quem vence as tentações, quem resiste aos prazeres momentâneos das tentações, resiste para desfrutar de prazeres eternos na presença do Senhor. Porque vencer as tentações é vencer as feras, é ser servido pelos anjos de Deus. Se Cristo sucumbisse às tentações, ele não seria servido pelos anjos. Cristo foi vitorioso nas tentações, e igualmente nós devemos sê-lo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos e amigas, em dias difíceis como os que vivemos, devemos voltar os nossos olhos e aprender com o nosso Mestre. Jesus Cristo foi servido por anjos quando no deserto. Ao atravessarmos os desertos da vida, devemos lembrar que no final das provas, se resistirmos, seremos servidos pelos anjos de Deus. Se resistirmos às tentações da vida, devemos lembrar que no final das provas, nós estaremos e desfrutaremos da terra da promessa. Nos desertos da vida, devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Servidos por anjos, quando em quarentena. Jesus passou sua quarentena no deserto. Foram 40 dias. A nossa quarentena, as perspectivas é que durem mais de 40 dias. Mas dure o que durar, Cristo está conosco. E o seu Espírito nos impelirá para frente e para a vitória em Cristo Jesus. Israel passou 40 anos no deserto. Nós podemos passar 40 dias, 40 meses, ou o tempo que Deus assim desejar. Passamos por momentos difíceis,
Estamos em isolamento social, alguns estão em quarentena. Independente do impacto que o coronavírus terá em cada um de nós, ao final, anjos nos servirão. Ansiamos pelo fim da quarentena para reencontrarmos os nossos queridos. Ansiamos o final da quarentena para nos reunirmos novamente como igreja. Mas independentemente de como esse tempo termine para mim, independentemente de como este tempo termine para você, independentemente de como esse tempo termine para a sua família, com ou sem enlutados, com ou sem enfermos, estejamos certos que o Senhor nos terá sustentado e que os anjos de Deus nos servirão, seja nesta terra ou na nova Jerusalém, servido por anjos sob tentação. No deserto, nosso Senhor esteve em meio às feras, mas foi servido por anjos. E diariamente, meus irmãos, nós enfrentamos várias feras. São as feras interiores que precisam ser domadas e agora restritas a um ambiente de isolamento. Essas feras parecem agigantar-se e ameaçar por vezes a sanidade de muitos de nós. Diariamente enfrentamos várias feras exteriores que devem ser resistidas, desde um microscópico vírus até outras feras no aumento da violência urbana, que embora não esteja presente nos noticiários, continua ceifando vidas em nosso estado. Fortalecido pelo Espírito Santo, venceremos as feras do deserto. Fortalecidos pelo Espírito Santo, aguardamos o momento de sermos servidos pelos anjos de Deus, que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda a graça e sobre nós derrame misericórdia, para que mesmo em meio ao isolamento possamos erguer os olhos e ver a mão de Deus sobre nós, e ver a presença de Deus entre nós, em nossas casas, nas casas daqueles aos quais amamos, nos sustentar os profissionais das várias áreas de risco, que estão ajudando a nossa sociedade a passar por este deserto. Que Deus nos abençoe e conceda a graça e misericórdia. Vamos orar mais uma vez. Gracioso Deus e Pai, nós estamos em um período em que estamos de quarentena, em isolamento. Nós estamos em um período em que, como sociedade, atravessamos um deserto. Conquanto atravessemos um deserto, feras nos ameaçam de tantas formas e de diversas maneiras. O que nós te pedimos é que tua mão esteja sobre nós, que teu Espírito esteja conosco, que os teus anjos se acampem ao nosso redor e nos livre, e nos sirvam como serviram a Cristo ao final do seu período de tentação. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir às tentações. Contempla aqueles e aquelas que acompanham ou assistem a essa transmissão, que sobre nós esteja a tua boa mão, que sobre nós, ó Deus, esteja a tua graça. Tem misericórdia de mim, da minha família, tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia do nosso país, das autoridades constituídas, tem misericórdia, ó Deus, deste planeta. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor. E agora o que nós te pedimos é que o teu amor incomparável, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito estejam conosco e com todo o teu povo em toda a face da terra, nestes dias difíceis, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Nas estrelas vejo a sua mão. Não fique com os olhos fixos nesta terra, eleve os olhos para o céu. Acima das nuvens brilham as estrelas, acima das nuvens brilha o sol da justiça. Veja a mão de Deus, que Ele nos abençoe. Estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei
dias vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Dia a dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Dia a dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é para mim. Que bela canção esta que cantamos. E neste domingo tivemos a participação do nosso grupo de cânticos, que se juntou aos pastores, à equipe de mídia, para que tivéssemos transmissões, que nos aproximassem mais uns dos outros, oportunizassem uma maior participação da igreja na transmissão, não somente nos lares, como vocês estão acompanhando agora, mas também nesse tempo em que estamos transmitindo. Quando cantamos Tudo Ele é para mim, devemos lembrar que se erguermos os olhos além do cenário que nos rodeia, nós veremos as estrelas, nas estrelas nós veremos a mão de Deus. Nós veremos a lua e na lua a mão de Deus. Amanhã, como após a noite, surgiu uma manhã, e às vezes a noite é até de choro, pela manhã a alegria surge, é o sol da justiça que brilha mais uma vez. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ele, em meio ao cenário em que vivemos, para enxergar a sua mão a conduzir-nos. Quero lembrá-lo e lembrá-las, que a nossa igreja mantém a igreja remota, mantém as atividades através dos canais de transmissão, e amanhã, segunda-feira, nós teremos às 20 horas, aliás, antes das 20, às 18 horas, temos uma mensagem diária para o seu coração, para o meu coração, uma palavra da parte do Senhor. Às 20 horas, nós manteremos, veja que coisa maravilhosa, a nossa capacitação memorial, que é uma capacitação que nasceu inicialmente para oficiais, depois alcançou a igreja e agora alcança você em sua casa. Nós teremos um dos professores do Seminário Presbiteriano do Norte. Então, se você já participava antes, nas reuniões em que tínhamos de maneira presencial, você é convidado a participar agora nesse modo online. Você verá que é uma ocasião extraordinária, onde aprendemos mais, onde somos capacitados pelo Senhor. Então, venha estudar conosco, sua família, amigos, irmãos e irmãs de outras igrejas. Amanhã, às 20 horas, capacitação com um dos professores do SPN. O SPN participando conosco deste esforço de alcançar o povo de Deus de forma remota. Ao longo da semana, sempre às 18 horas, nós teremos as mensagens diárias. Na quinta-feira, começou quinta passada, às 15 horas, a SAF está promovendo uma reunião de oração. Essa semana foi uma reunião maravilhosa, eu e o pastor Isaac participamos também daquela reunião de oração, juntamente com as irmãs, e utilizamos então ali o programa Zoom, onde cada pessoa é vista e pode ver também, se assim o desejar. Enfim, nossa igreja está se esforçando para que a palavra do Senhor chegue até você.
para que o Espírito Santo de Deus use essas tecnologias todas e as habilidades de nossa equipe fantástica, a quem eu agradeço mais uma vez, que está aqui atrás das câmeras, me ajudando, dando um apoio que vocês não imaginam. Então, essa equipe maravilhosa, vamos orar para que Deus nos proteja, nos guarde do mal e guarde nossas famílias. Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz, uma semana de bênçãos, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele está conosco, Ele tem nos ajudado e nos ajudará a atravessar esse deserto. E ao final de tudo isso, nós diremos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma semana de paz e bênção. Deus te abençoe.